Muito bem, estamos começando mais um HDL Podcast. Você é muito bem-vindo e hoje vamos tratar de uma coisa fantástica, do começo do chamado Sermão do Monte, a receita de Jesus para a felicidade. E aí? Você é feliz? Quer ser feliz? Pode ser mais feliz? É impossível ser feliz? Como ser feliz? Tem receita? Pois é, Jesus nos dá a receita. É curioso que naquilo que nós chamamos de Sermão do Monte, Jesus introduz esse sermão com as chamadas bem-aventuranças. E a palavra bem-aventurados no grego é makarioi. E essa palavra significa feliz, muito feliz, abundantemente feliz. Quem são as pessoas felizes? Quais são as marcas de uma pessoa feliz? Qual é a receita para a felicidade segundo Jesus? E Jesus nos dá uma quebrada logo de começo, quando ele diz assim: felizes ou bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E essa palavra humildes de espírito, na verdade, o termo lá no grego é pobres. E pobres aqui tem dois significados na língua grega, porque tem o básico e tem o pobre, que nem o básico tem. A ideia aqui é que é muito feliz aquele que é pobre, desprovido do básico. Só que ele não está falando de pobreza material. Ele está falando de humilde de espírito, o que significa que feliz é aquele que chega diante de Deus sem arrogância, sem estadiar suas virtudes, obras, predicados morais. Feliz é aquele que chega diante de Deus como um mendigo, carente da graça, sem fazer propaganda das suas pretensas virtudes. Feliz é aquele que chega na dependência completa da bendita graça de Deus, sem achar que merece benefícios por causa das suas pretensas virtudes. O Novo Testamento trata de maneira muito clara sobre os fariseus que achavam que tinham direitos e dizem: graças te dou porque não sou como os demais homens, eu não faço aquilo outro, mas eu faço isso, faço aquilo outro. E ficava lá na rasgação de seda para si mesmo. Esse que chega diante de Deus de peito estufado, de nariz empinado, não é feliz. A eles não pertence o reino dos céus. Mas se você reconhece que você é um pecador, que você carece da graça de Deus, que você precisa da graça de Deus, então você é feliz e a você pertence o reino dos céus. Jesus nos choca de novo na segunda bem-aventurança, quando ele diz assim: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso é um paradoxo. Choro não combina com felicidade. Felicidade não está atrelada a choro. Você pensa em felicidade com gargalhadas ruidosas, com festas, com banquetes, com música, com celebração. Como assim? Felizes são os que choram. Do que choro ele está falando? O que significa isso? Obviamente, mais uma vez, Jesus não está falando daquele choro doído, da doença, do luto, de alguém que sofreu um acidente, foi acometido por uma doença grave. Não é disso que ele está falando. Esse choro aqui é aquele que decorre da consciência que você tem de ser totalmente carente da graça de Deus. É o choro decorrente da consciência que você é pecador e que o pecado é maligníssimo e que ele ofende a santidade de Deus, separa você de Deus, do seu próximo e até de você mesmo. Esse choro que vem como resultado da convicção de pecado. E você lamenta profundamente o fato da sua natureza ser caída, o fato do seu coração ser uma fábrica de ídolos, o fato de você habitar no meio de um povo de impuros lábios e ser um homem de lábios impuros, o fato de você, querendo fazer o bem, não o faz, não querendo fazer o mal, você o pratica. Esse choro que você tem como sinônimo de um genuíno arrependimento é que traz a você a promessa que você vai ser consolado. Entretanto, aqueles que acham que são felizes e rasgam seda para si mesmo e cobrem-se de elogios e que acham que são a quinta essência da virtude, esses não serão consolados. Enganam a si mesmos. Terceiro lugar, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha que parece que Jesus está falando, botando uma coisa de ponta cabeça, invertendo a pirâmide. Porque a sociedade hoje valoriza quem? Os bravos,
os que se impõem pela força, os valentes, os que dominam, os que têm poder. A sociedade hoje não vê a mansidão como virtude, mas como frouxidão, como fraqueza. De que mansidão Jesus está falando? Será que Jesus está dizendo que o que não tem expressão, o que é um zero à esquerda, o que é fraquinho, o que não tem opinião própria, o que não sabe se defender, que está sempre se sentindo pior das criaturas, é dessa mansidão que ele está falando? E a resposta é um sonoro não. A palavra manso literalmente era usada para um animal doméstico que era amansado para o trabalho. Por exemplo, você nunca vai ver lá nascer no campo um cavalo, uma mula, e vai logo montar nesse animal achando que ele vai obedecer o comando. Não, não vai. É preciso que primeiro haja um profissional que vai amansar esse animal, que vai adestrar esse animal, que vai controlar a força desse animal, para que ele não seja um problema, mas uma solução. Vai cooperar com você em vez de prejudicar você. Mansidão é força sob controle. Você tem o poder de revidar e não revida. Você tem a oportunidade de devolver o mal com o mal e não o faz. Você tem domínio próprio, capacidade de reagir transcendentalmente. Isso é ser manso. Quem vai herdar a terra? Os bravos, os valentes, aqueles que sequestram, aqueles que tomam a força, aqueles que se apropriam do alheio, surrupiam o alheio? Não, os mansos. Porque nenhum de nós tem posse permanente da terra. Você vai passar e a terra vai ficar. E diz a Bíblia que quando Jesus voltar, os céus e a terra incendiados se desfarão abrasados, e os elementos se desfarão. E o Senhor fará novos céus e nova terra, e nós somos os herdeiros de Deus, de tal maneira que o manso vai permanentemente herdar a terra. Eu não sou dono de tudo, diz aí uma frase de caminhão, mas eu sou filho do dono. É uma verdade. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Quarta bem-aventurança. Jesus diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Olha aí, não é feliz aquele que tem fome e sede de injustiça, aquele que rouba, aquele que sequestra, aquele que desvia dinheiro público, aquele que dá uma canetada em seu favor para oferir vantagens numa licitação, numa decisão onde o dinheiro que deveria ir para o bem do povo vai para o bolso do político, ou do juiz, ou do empresário. Você não é feliz. Feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Mas de que justiça Jesus está falando? Primeiro, da justiça de Deus. A justiça imputada a nós quando cremos, quando somos justificados pela fé e declarados justos diante do tribunal de Deus. Você é muito feliz de saber que ele não tem mais condenação, não pesa sobre ele mais nenhuma condenação. Ele está quites com a lei de Deus, ele está quites com a justiça de Deus, ele está declarado justo diante do tribunal de Deus. Porém, não se esgota aí. Feliz é aquele que tem sede de justiça praticada. Ô, gente, para um pouquinho só para pensar comigo. Qual é a sua reação quando você lê nos noticiários, nas mídias sociais, mormente, que não é uma mídia às vezes comprada por políticos ou por interesses ideológicos, de ver desvio de recursos bilionários que deveriam ir para saúde, para educação, para o transporte, para o bem comum, sendo desviado para contas nababescas, grandiosas, de homens maus e corruptos. Como é que você se sente? Qual é a reação do seu coração? Você acha normal? Você se conforma? Você acha que é assim mesmo? Ou isso provoca em você uma reação lá por dentro que mexe com as suas entranhas? A injustiça mexe com você? A injustiça social, econômica, política, a opressão, o amordaçamento da população, isso mexe com você? E o Senhor Jesus está dizendo que feliz é aquele que tem fome e sede de justiça, aquele que não aceita passivamente a opressão, a violência, a injustiça praticada, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, seja na política, em qualquer setor da vida. Esse é feliz, vai ser saciado por Deus.
Vem aqui a quinta bem-aventurança e Jesus diz assim: bem-aventurados, felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Vamos entender isso. O que é uma pessoa misericordiosa? A palavra misericórdia literalmente significa lançar o coração na miséria do outro. Eu não estou falando apenas daquele sentimento piegas de você ver uma pessoa sentir dó e não fazer nada. Eu estou falando daquela pessoa que, ao ver o outro, e esse outro é o próximo, e esse próximo pode ser um amigo, um vizinho, ou um estranho, ou até mesmo um inimigo. Numa situação crítica, de perigo, de ameaça, e parar e fazer alguma coisa para tirar aquele peso, para aliviar aquela dor, para reverter aquele quadro. Jesus ilustrou isso com a parábola do samaritano. Tinha um sacerdote, tinha um levita, ambos religiosos, que desciam de Jerusalém para Jericó e viram um homem caído, semi-morto, ferido, machucado, à beira do caminho. Passou de largo, o outro também, mas descia um samaritano que viu aquele homem, parou, pensou suas feridas, colocou em cima do seu animal, levou para uma hospedaria, disse: cuida desse homem para mim, pagou as despesas. Se tiver mais despesas, quando eu voltar eu pago. Isso é misericórdia. Isso é mais do que discurso. Há 3 filosofias no mundo que regem as pessoas. Primeiro, a filosofia do ladrão, do salteador, que vive para fazer o mal para os outros. E a filosofia dele é essa: o que é meu e o que é seu vai ser meu também. Eu vou tomar o que você tem. À força. Ou na surdina, não importa. A segunda filosofia é a filosofia do levita e do sacerdote. É a filosofia da indiferença. O que é meu, o que é seu, cada um por si e Deus por todos. Triste isso, não? Egoísmo, isolamento, materialismo, hedonismo e por aí afora. Mas há uma terceira filosofia, que é a filosofia do publicano. Ele vive para fazer o bem para as pessoas. Ele diz assim: o que é seu, mas o que é meu pode ser seu também. É quando você, ao ajudar alguém, não ajuda apenas de palavras, mas põe a mão no bolso e socorre, e oferta, e estende a mão e ajuda. Isso é ser misericordioso. Esses vão alcançar misericórdia. Sabe por quê? Há uma lei de semeadura e colheita. Você colhe exatamente aquilo que você planta. Se você semeia misericórdia, você vai colher misericórdia. Se você estende a mão para ajudar, você vai ser ajudado. Se você semeia no campo do outro, Deus vai multiplicar a sua sementeira para você ter mais para semear. É isso que Jesus está dizendo. Se você é misericordioso, você é. Jesus prossegue e diz assim, no verso 8, bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Eu acho que se Jesus tivesse começado com esta bem-aventurança, estaremos todos nós muito encrencados. Porque, na verdade, o nosso coração é corrupto, desesperadamente corrupto, diz a Bíblia. Ele é uma fábrica de ídolos, dizia João Calvino. Jesus diz que é do coração que procedem os maus desígnios, assassinatos, adultérios, e etc, e etc, e etc. Agora Jesus está dizendo que o feliz não é aquele que bebe todas as taças dos prazeres, dos banquetes fartos do mundo. Não são felizes aqueles que vivem de experiência em experiência, de loucura, querendo experimentar e jogar para dentro de si todos os baldes de prazeres. Felizes são aqueles que buscam a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Felizes são aqueles que se apartam do mal para viverem uma vida de dignidade diante de Deus. Esses são felizes. Mas ainda, Jesus diz assim, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha que coisa incrível. Porque o pecado que mais Deus abomina é o pecado de uma pessoa jogar uma pessoa contra a outra, de ser um acendedor de estupins, provocador de contendas, alguém que leva e traz, que joga uma pessoa contra a outra, que destrói, assassina a reputação das pessoas, que fala mal, que induz uma pessoa contra a outra por causa de seus comentários parciais e levianos. Porém, o pacificador, o construtor de pontes, aquele que tem prazer em ver pessoas outrora brigadas se reconciliando, aquele que ao proferir uma palavra sempre enaltece o outro para que a relação seja recuperada, restabelecida. Esse é feliz. Ele é agente da paz.
Ele é construtor da paz. Ele não cava abismos, ele constrói pontes de reconciliação. Aliás, este é o papel do nosso próprio Redentor. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo por intermédio de Jesus. Ele veio para nos reconciliar com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nos confiou o ministério da reconciliação. Somos apagadores de incêndios. Devemos sempre pensar o melhor das pessoas e buscar que elas se relacionem de forma saudável. Esse é feliz. Porque ele é chamado filho de Deus, porque Deus é o Deus da paz. Deus é o Deus que nos deu a paz, que excede todo entendimento. Sendo nós pecadores e nós os ofensores, ele, como ofendido, é quem tomou a iniciativa de nos procurar para a reconciliação. Deus é pacificador. E se você é pacificador, você é filho de Deus. Mas finalmente Jesus diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Há dois tipos de perseguições. A perseguição sofrida por alguém que praticou o mal, que quebrou a lei, infringiu os preceitos, que conspirou contra os mandamentos, que transtornou a ordem, que atentou contra a vida do próximo, contra os bens do próximo, contra a honra do próximo, contra o cônjuge do próximo, contra a casa do próximo. Este vai ser perseguido mesmo, e sofrer essa perseguição não tem nenhuma virtude nisso. Porém, você está sendo perseguido por ser justo, por ser verdadeiro, por ser honesto, por ser íntegro, por não fazer parte de esquemas, por não entrar na roda dos escarnecedores. Se você está sendo perseguido por causa disso, você é feliz. Quando Daniel estava na Pérsia, o rei Dario constituiu a ele, Daniel, mais 2 outras pessoas como governadores para tomarem conta dos 120 sátrapas que governavam as províncias nas mais diversas regiões do império. Diz a Bíblia que Daniel foi uma pedra no sapato dos políticos corruptos, porque um político honesto é um problema para o sistema corrupto. Então vasculharam a vida de Daniel, viraram de ponta cabeça a história dele, abriram todas as gavetas do passado dele, só para descobrirem que ele era um homem íntegro. Tramaram contra ele, perseguiram a ele, induziram o rei a assinar um edito, um decreto para jogar na cova dos leões quem quebrasse esse decreto, que estava ligado à questão da religiosidade de Daniel. Daniel foi lançado na cova dos leões, mas Deus o livrou. Daniel era bem-aventurado, porque foi perseguido por causa da justiça, e não por causa de seus maus feitos. Você é perseguido por causa da justiça? Considere-se feliz. Então Jesus fecha assim: bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim também perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Aqui Jesus está falando da cristofobia. Veja você que os cristãos serão injuriados e perseguidos, sofrendo maus comentários por causa do seu nome. Não é porque os cristãos são assassinos, são ladrões, são adúlteros, são corruptos, não. É por causa de Jesus, por causa de Jesus. O mundo sempre odiou Jesus e sempre vai odiar o povo de Deus. Sempre foi assim. Mas se você está sendo perseguido, odiado, mal falado, criticado, zombado, escarnecido, se você está sofrendo penalidades pelo fato de você de não abrir mão de princípios e valores, de não aceitar, empurrado goela abaixo, as distorções da ética situacional, da ditadura do relativismo, você não tem uma consistência gelatinosa, mas granítica, que não se amolda, não se adequa, não se conforma com este século por causa dos valores que você tem e ostenta e defende, os valores cristãos, e você é perseguido por isso, considere-se parceiro dos profetas que viveram antes de você e que foram também perseguidos como você está sendo. Note você que Jesus está tratando aqui da receita da felicidade. Você quer ser feliz? Então, está aqui a receita. Os ingredientes do bolo estão aqui. Você precisa ser uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa que chora por causa dos seus pecados, uma pessoa mansa,
que tem o seu ímpeto controlado. Você precisa ter fome e sede de justiça e não se conformar com os desmandos da sociedade. Você precisa ser uma pessoa misericordiosa. Você precisa ser uma pessoa limpa de coração. Você precisa ser uma pessoa pacificadora. Você precisa ser uma pessoa que pratica o bem, mesmo que isso traga para você alguma perseguição. Você precisa estar pronto a sofrer qualquer tipo de retaliação pelo simples fato de você ser um crente em Cristo Jesus. Porque foi assim no passado, está sendo assim no presente e há de ser assim no futuro. Mas se você faz parte desse time aqui, se você tem esses valores aqui, então é Jesus quem está dizendo: Macários, bem-aventurados, muito felizes, vocês encontraram a verdadeira felicidade, que é desfrutada mediante a receita da felicidade que Jesus nos oferece. Você é feliz? Você pode ser feliz. A receita está aqui. Mateus 5, de 1 a 12. Vamos lá? Deus te abençoe. Um grande abraço.